Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Caleidoscópio de Saberes. Eu sou Adriana Elias, aqui comigo está... Silvia Você... Sabag. Silvia Sabag, ela estava esperando a deixa para poder falar. Sim. Né? O episódio de hoje vai compor a série Envelhecer e Vitalidade. Né? Nós estamos no segundo episódio. Este programa da Rádio Caleidoscópio, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, todas as segundas e últimas quartas-feiras do mês, sempre às 20 horas. Ele é uma produção da cooperativa Caleidoscópio de Saberes e com o apoio do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM. Tá? Então, para todos, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos a todos. Eu gostaria de pedir, antes de mais nada, né, quem puder já dá o like, sigam o nosso canal, fiquem atentos que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Isso. E nesse episódio 2, né, dando sequência à conversa que a gente está tendo sobre envelhecer e vitalidade, nós vamos incluir aí, nesta conversa, o tema de alimentação. Então, a ideia de hoje é conversar um pouco sobre vitalidade, envelhecimento e alimentação. Né? Como será que funciona essa tríade, né? Alimentação, envelhecimento, vitalidade, pelo olhar das medicinas e práticas vitalistas. Né? O que será que o corpo, quando envelhece, ele pede, né? Ele solicita aí desta alimentação? Será que seriam dietas específicas, uma nutrição voltada para algum grupo alimentar? Né? Nós sabemos que atualmente a gente vive um paradoxo entre uma alimentação saudável e uma oferta de alimentos que às vezes são mais baratos e por isso mais acessíveis, que nem sempre, né, a gente pode classificar como saudáveis. Como equilibrar, né, isso, incluindo nessa equação esse processo de envelhecimento? Né? E a pergunta que move esse programa, a nossa curiosidade, né, que a gente vai passar aqui para a nossa convidada é: será que dá para envelhecer como Caetano, comendo igual a Magali? Enfim, essas e outras questões serão discutidas e apresentadas nesse programa, que hoje conta com a presença da naturóloga e doutora em ciências, a Raquel Luna. Bem-vinda, Raquel. Bem-vinda, Por favor, Raquel. Raquel, se apresente, conte um pouquinho para a gente de você. Olá, Adriana e Silvia, que bom estar aqui com vocês. Já adianto que comer como a Magali tem que ter uma digestão boa, que nem a Magali deve ter, que ela está sempre com fome, né? Bom, eu sou naturóloga, sou pesquisadora da área de saúde integrativa. Eu tenho um mestrado na área de etnofarmacologia, estudando plantas medicinais e sistema nervoso na medicina tibetana, doutorado na área de autorregulação do sistema nervoso, e gosto e atuo com pesquisa, mas ultimamente com mais força na clínica, que eu já atuo há mais de 15 anos, com esse foco em restabelecer a saúde e cultivar a vitalidade. Eu sou terapeuta Ayurveda desde 2005 e de medicina chinesa desde 2013. Fui docente, colega de vocês na Universidade Anhembi Morumbi, no curso de naturologia, e também dei aula em vários cursos livres, pós-graduações e etc. Então, esse tema da vitalidade e da alimentação são dois temas especialmente caros para mim, e é legal estar aqui falando sobre isso. A Raquel também é nossa colega na Caleidoscópio de Saberes, a gente quer dizer que ela também é a prata da casa, né? Então, é sempre uma alegria trazer as pessoas que estão com a gente aqui para esse bate-papo. Então, Raquel, a gente vai começar com algumas perguntas, né? Primeiro, acho que fazer, né, para a gente poder compreender qual é a relação entre vitalidade e a alimentação. Tá.
Bom, como nós da naturologia gostamos, né, tem muita complexidade para pensar nessa relação e nesses dois temas, né? Acho que a gente pode começar pensando nessa ideia da vitalidade, que a gente pode entender como o conjunto das funções do corpo. Então, o corpo funcionando bem, né? Não só o conjunto funcionando mal, aí acho que ninguém vai associar com vitalidade, mas o corpo funcionando bem. Então, as funções corporais funcionando bem e o corpo em fluxo, com essa sensação de fluidez, de bem-estar, né? Então, essa geralmente é uma compreensão da ideia de vitalidade. Mas, claro, vitalidade é uma palavra que vem desse radical que vai falar da vida. Então, a gente também pode muito fazer uma relação com o próprio vitalismo, né? Que é esse pressuposto de que existe uma força para a vida nos organismos vivos, né? Uma força para se manter vivo, para se manter em readaptação e readaptação, já que a gente está falando da vida, que é movimento, é fluxo, é transformação. Então, se manter em readaptação e manter a vida acontecendo, ou seja, esse conjunto das funções, mas também das estruturas, né, não só das funções, funcionando bem, né, de forma ótima, com saúde. Então, existe uma força nessa noção do vitalismo que em todos os organismos vivos, uma inteligência em se manter vivo, em se manter saudável. Vários mecanismos operam no nosso corpo para garantir que a gente permaneça vivo, que o pH do sangue permaneça o mesmo, que o coração siga batendo, que a troca gasosa nos pulmões aconteçam, né? Então, essa pulsão de manter vivo e de manter nas melhores condições possíveis também é muito do que a gente entende como vitalidade. E aí, claro que então a gente tem essa gama, né? Eu posso estar com a vitalidade baixa, né? E é algo que é infinito esse caminho de cultivo, de aumento, de sensação de bem-estar, né? É infinito no sentido de que a gente vai mudando e a gente sempre pode seguir experimentando coisas para, enfim, se manter nesse lugar, de se sentir com esse bem-estar, com essas funções, com esse corpo em fluxo, né? E aí a alimentação, bom, ela é talvez um dos pilares, talvez não, né? Eu ia dizer talvez o mais importante, mas ela certamente é um dos pilares. Porque acho que é difícil também falar de uma só coisa, a gente não precisa ser reducionista nesse lugar, né? Nem quando fala de saúde, nem quando fala da própria alimentação, o superalimento, né? A dieta definitiva, a coisa que você deve evitar, a coisa que você deve fazer. Então, acho que a alimentação é um desses pilares, mas não qualquer pilar, né? Um bem estruturante ali da nossa saúde, do nosso corpo. Se a gente não comer, a gente realmente morre, né? Realmente morre. Existe essa relação bem direta. Então, a gente come e o que a gente consegue metabolizar a partir do que a gente come realmente vai virar nosso corpo, nossas células. Eu acho isso para mim é sempre uma perspectiva meio impressionante, assim, porque a gente se afasta muito disso, né, no nosso dia a dia. Como a gente precisa comer, isso é automático, a gente se afasta dessa percepção que aquelas coisas vão ocupar o lugar do nosso corpo, né? Vão passar a ser mesmo o nosso corpo, que é essa frase tão comum aí, que a gente é o que a gente come, né? Então é isso, a alimentação, ela é o que a gente come, não só o que a gente come, mas o que a gente come vai virar a nossa estrutura corporal. E vitalidade é sobre isso, é sobre essas funções que estão amparadas nessa estrutura, por um lado, ou é sobre esse corpo se manter vivo e se manter em bem-estar. Então, acho que nessa resposta bem ampla e talvez meio filosófica, né? A alimentação, ela vai ser a sustentação desse corpo que a gente espera que encontre vitalidade. E nesse processo de envelhecer, como é que você
que é uma terapeuta aí já ligada, né, às medicinas vitalistas, você entende a alimentação e o envelhecer. Não no sentido dela não ser importante, obviamente, né? Porque ela não, se ela é importante sempre, ela não vai deixar de ser importante quando a gente está ficando mais velho. Mas o quanto esse processo de envelhecer, ele pede mais ou menos da alimentação, né? Porque a gente usou a metáfora da Magali, e a gente tem a Magali, é uma menina de 6 para 7 anos, portanto, é uma criança, né? Sim. E com um metabolismo, me parece, muito acelerado, e uma criança daquelas muito excepcional, porque, em geral, criança que está se adaptando ao processo de acostumar com o paladar, a desenvolver o paladar e gosto, etc., a Magali é meio sem critério, né? Porque para ela tudo é bom e tudo vale. E aí eu queria entender um pouco como é que é isso, né? Esse processo, num processo de envelhecer que a gente sabe que o corpo muda e que algumas mudanças acabam também afetando, né, como a gente come e por que a gente come. Sim. Bom, é muito legal isso que você trouxe, Adri, porque existem aí vários... mais uma vez, né, vários fios que a gente pode fazer essa costura para falar de alimentação e envelhecimento. Mas você, quando, né, traz essa relação aí com a Magali, e dessa alimentação sem critérios, já me veio aqui uma coisa desse lugar de uma certa perda da flexibilidade, que se a gente não cuidar, é uma tendência do envelhecimento, né? A gente pode até compreender um pouco isso no olhar da medicina chinesa e no olhar do Ayurveda. Tem um ressecamento dessas seivas, né, da vida que acontece com esse envelhecimento, se a gente deixar seguir seu curso sem muito apoio, sem muito suporte. E esse ressecamento, essa rigidez, que tem um aspecto natural, mas acho que entendendo a vida justamente como essa grande oportunidade de cultivo de várias coisas, inclusive desse amadurecimento psicoemocional, vamos dizer assim, para a gente não cair numa inflexibilidade, numa intolerância, numa impaciência, né, com o envelhecimento. Então, acho que esse é um lugar interessante. Você falou da Magali ser sem critérios e essa rigidez dessa secura que pode estar associada ao envelhecimento pode trazer uma certa monotonia alimentar, né? E existe esse componente do envelhecimento mesmo, de um decaimento dos órgãos dos sentidos, das funções dos sentidos, né? Então, o corpo, de uma forma geral, nas suas estruturas e nas suas funções, vão decaindo, porque a vida ela é finita. Então, a gente fala dessa vitalidade, dessa pulsão de vida, mas isso não significa estar sempre no topo, porque não é disso que se trata, né? Tem dia e tem noite, tem verão e primavera, mas tem outono e inverno, né? Então, é saber que existe oscilações, mas saber que também existe uma potência, a gente fica um tempo no platô e depois tem um decaimento, né, da vida, porque ela é finita e, eventualmente, ela vai acabar para todas e todos e todes, né? Então, existe um decaimento das estruturas e funções e dos órgãos do sentido, em especial a audição, o olfato e o paladar. E isso impacta bastante na alimentação. Então, acho que esse é um aspecto, um cuidado importante com o envelhecimento, pensar em estimular com o alimento os sentidos, tanto a apresentação, quanto usar bastante de especiarias e sabores e cheiros para
enfim, para ter esse estímulo, né? Acho que essas são algumas coisas que me ocorreram quando você falou da Magali. Mas, para falar mais especificamente dessa pergunta, né, de como que a alimentação pode preservar a vitalidade pensando no envelhecimento, acho que a gente pode olhar um pouco para essa ideia de que no envelhecimento a gente vai tendo esse decaimento das estruturas e funções do corpo. Então, a função digestiva é uma delas. E sem a função digestiva, a gente não consegue absorver bem, metabolizar, né, digerir, metabolizar esses alimentos que vão virar nosso corpo. Então, é lógico que todas as funções são essenciais, todas as funções do nosso corpo, mas como a gente está falando aqui da alimentação, acho que é interessante chamar a atenção para isso, de que se você tem sintomas digestivos, se você vira e mexe, se é comum você ter desconfortos digestivos, a digestão pesada, lenta, sentir muito sono, ter muitos gases, ter distensão abdominal, ter queimação, refluxo, com frequência sentir dor de estômago. Qual que é essa medida? Se isso é semanal, 2 vezes por semana, alguma dessas coisas, ou quinzenal, mas está sempre lá, tem uma pontada, um refluxo, toda quinzena, certo? Mês após mês, ano após ano, faz 5 anos que eu tenho essa história. Lógico que a sua nutrição vai ser impactada, porque o seu sistema, que deveria preparar o alimento para ser absorvido, não está funcionando bem. Então, a sua nutrição lá no seu corpo não vai estar funcionando bem. Então, acho que às vezes a gente fica, quando fala de saúde, de vitalidade, a gente fica com um pensamento. Oi, Raquel, você nos ouve? Acho que a Raquel deu uma travadinha aqui na fala dela, mas acho que ela já volta, né? E aí eu estava ouvindo a Raquel falar justamente dessa questão desta nutrição, né? Que a gente perde um pouco e esses sentidos que vão envelhecendo, né? E aí eu fico lembrando, vou contar um caso aqui, que a minha sogra, que viveu até os 96, né, ela passou pela fase do miojo. Então, você podia apresentar qualquer alimento para ela que só servia miojo, né? Foram quase 2 anos que ela basicamente só comeu miojo porque era, digamos assim, aquilo que o paladar dela aceitava. Né? Ela realmente foi perdendo o paladar para algumas coisas, foi mudando, né? E aí a gente via, e obviamente esse paladar mudando, né? Isso fez com que esse gosto alimentar dela mudasse completamente aí também, né? E se rendeu para esses macarrão instantâneo que ficou durante muito tempo. Né? Então, isso é uma questão aí mais problemática. Olá, Raquel, você voltou. Voltei, desculpe. Bom, retomando, né? Estava falando desse lugar da gente, às vezes, não sei até onde foi a gravação, mas eu estava falando desse lugar da gente, às vezes, ficar com uma visão que é descolada do presente. Então, a gente fica lá querendo, né, projetando esse futuro, como vai ser o envelhecimento, às vezes com medo, e descola de que o principal cuidado para o futuro é eu estar bem hoje, né? É isso que vai não desgastar o meu corpo e contribuir para que eu esteja bem lá nesse futuro. Então, agora deixa eu desligar esse WhatsApp. Então, acho que isso é uma perspectiva muito importante. E aí eu estava falando também de cuidar da função digestiva, porque ela é central, né, para a gente poder se nutrir adequadamente. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito importante pensar nessa camada de individualização, porque quando a gente fala de envelhecimento também, a gente
Vamos imaginar, então, que essa pessoa não tenha grandes sinais e sintomas, tenha uma boa digestão e seja uma pessoa saudável. Vamos deixar jogado o que é esse saudável, que mais para frente acho que a gente fala do que pode ser uma alimentação saudável, né? Então, vamos imaginar essa pessoa saudável lá no futuro, né? Ficar bem com essa ideia etérea, que é o que a gente faz, geralmente, né? Para não se frustrar com o quanto essa projeção é diferente do que a gente é hoje, né? Então, vamos ficar com essa ideia dessa pessoa saudável. Existe essa individualização, que é olhar para o corpo dela, quais são as tendências ali, que órgãos que eu posso proteger. Por que eu vou proteger? Porque eles são mais frágeis, porque vira e mexe essa pessoa saudável. Sim. Quando ela vai adoecer, é ali que a coisa acontece. São essas tendências que ela traz de família, são, né, lugares mais sensíveis no corpo ou nas emoções, porque acho que quando a gente fala de alimentação, tem um lugar bem interessante aqui para falar das emoções, que a gente pode falar depois. Então, acho que essa alimentação para o envelhecimento também vai pensar muito nessa pessoa específica, proteger os órgãos que precisam ser protegidos. Então, acho que são essas camadas, né? E aí acho que numa terceira camada, numa última camada, na verdade não é terceira, numa última camada aqui, existe nutrir essa essência de vitalidade. Aí a gente está num conceito bem específico das medicinas tradicionais e existem condutas e alimentos em que a gente pode fazer isso. Mas não dá para fazer isso diretamente, pensar nesses alimentos super nutritivos, se eu não tiver função digestiva, ou se aquela pessoa em especial tiver com necessidade, né, uma inflamação no pulmão. Então, eu acho que tem essas várias camadas, e isso é bonito, né? Então, acho que cuidar da saúde hoje, cuidar da função digestiva, cuidar das questões específicas. E aí tem uma nutrição que a gente pode fazer para esses tecidos, sangue, sistema nervoso. Existe isso também, né? Essa camada de cereja no bolo. E essa camada de cereja no bolo, pelo que você está falando, o ideal é que ela seja individualizada, né? Porque uma coisa que a gente costuma ver muito são essas fórmulas prontas, né? Não só pensando em envelhecimento, mas quando a gente pensa alimentação, né? A gente vê muito essas fórmulas prontas. X grupos de alimentos não devem ser consumidos, ou consuma mais isso, consuma mais aquilo, né? E aí eu sempre fico pensando nisso que você está falando, que é uma orientação das medicinas vitalistas, né? É olhar para este indivíduo e procurar individualizar um processo, porque às vezes uma coisa que vai ser super benéfica para alguém não necessariamente será benéfica para outra pessoa, sim, mesmo no processo de envelhecer, né? Com certeza. Mas acho que dá para pensar um pouco em coisas que sejam gerais e que, portanto, são mais abrangentes. Acho que dá para falar especificamente do que seria essa alimentação antes de individualizar, porque eu acho não só interessante, como bonito pensar nessas várias camadas, né? Então, uma primeira camada, para a gente começar a ter uma conversa até mais objetiva assim, sobre alimentação, uma primeira camada é comer comida de verdade, que é um alimento que você consegue reconhecer. Então, eu sempre falo, e não poderia não falar aqui, do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento produzido pelo Ministério da Saúde, e é um guia alimentar maravilhoso, que descreve uma classificação de alimentos conforme o tipo ou grau de processamento, que hoje é um olhar para a alimentação, uma classificação da alimentação que vem sendo pesquisada
no topo no mundo, é inclusive utilizada e recomendada pela própria OMS. Ela foi desenvolvida no PENSP, ali na USP, aqui na USP. Então, a gente vai ter essas quatro categorias de alimento, que são os alimentos in natura, que é o alimento in natura e minimamente processado, é um grupo, né? Então, quando eu tenho o feijão que saiu ali da vagem e foi minimamente limpo para tirar resíduos e sujeira, isso é um processamento mínimo. Então, tudo isso está nesse grupo junto com in natura, que é o alimento como a gente encontra na natureza, tirando esses mínimos processamentos. Então, limpar o feijão, etc. E aqui a gente tem não só legumes, verduras, os cereais, arroz, trigo, milho, os feijões, as leguminosas, ervilha, grão de bico, castanhas, sementes, tudo in natura. Mas também carnes, ovos, o leite. Então, tudo isso é esse primeiro grupo. E esse primeiro grupo deve ser a grande base das nossas escolhas, os alimentos in natura e minimamente processados. E aí, só para completar, a gente tem outros grupos, que é o grupo do sal, açúcar, óleo e gordura. Então, existe um grupo separado para esses ingredientes que adicionam bastante calorias, ou, né, o sal, adiciona o sal, que tem impactos importantes no nosso corpo, ou a gordura e o açúcar, né, que tem aí a caloria, mas não só isso, tem o fato de ser gordura e o fato de ser açúcar, metabolicamente tem impactos. Então, é muito interessante separar esses alimentos num grupo, porque aí a gente tem os alimentos processados, que são os alimentos in natura, geralmente adicionados em algum processo desse grupo do sal, açúcar, óleo e gordura. Então, se eu tenho uma conserva feita num azeite, se eu tenho uma geleia de fruta feita num açúcar, um alimento em conserva numa salmoura, ou se eu tenho um pão, que eu pego o trigo lá in natura, transformo em farinha, que não é grande coisa, a princípio é só moer o trigo, e ponho a água, deixo isso fermentar, ponho sal, isso vira um pão ou um queijo. Então, esse é o grupo dos processados, compotas, conservas, geleias, pão, queijo, isso são processados. Eles fazem parte da nossa alimentação, mas eles não deveriam ser a maior parte do que a gente come. Então, eles compõem numa preparação culinária, numa receita. Então, eu posso pôr um queijo, eu posso ter um pão, e que aí eu como com esse pão uma cenoura ralada, isso, um aquilo, né? Sei lá, uma carne que seja, um ovo. Mas se eu tenho pão, queijo e geleia, são 3 itens desse grupo dos processados, por exemplo, né? Então, para a gente ir ficando um pouco com essas reflexões. E aí existem os ultraprocessados, que já envolvem, então, processos mais complexos de elaboração, industriais, e geralmente tem muitos ingredientes. Então, um pão, ele é a farinha, o fermento e a água e o sal. Pode ter uma castanha, mas ele não precisa ter farelo disso, farelo daquilo, glúten extra, que é um ingrediente industrial, isolado, lecitina de nananã, emulsificante, né, para ficar fofinho. Então, conforme a gente vai adicionando vários ingredientes e colocando ingredientes com nomes que a gente não reconhece com facilidade, porque a gente não tem na nossa despensa, então esse é assim que o Guia Alimentar explica para a gente quais são os alimentos, como a gente identifica esses ultraprocessados. E aí o Guia Alimentar, ele simplesmente fala assim: evite os alimentos ultraprocessados. E a gente sabe que a gente vai acabar comendo esses alimentos, né? Tem o chocolatinho, tem aquelas coisas que a gente gosta. Então, eu acho que é importante ter esse evite, não na culpabilização, mas nessa reflexão, evite o máximo que puder, porque dificilmente você vai não consumi-los. E aí, qual é o problema desses ultraprocessados? Porque eu só falei como saber, né? Mas não falei qual é o problema deles. Geralmente, eles têm muito mais gordura, açúcar e sal do que
uma coisa que a gente faz na nossa casa. Os processados já podem ter, mesmo os caseiros, né? Uma geleia, geralmente já vai ter mais açúcar do que a gente consumiria, né? É um doce ali, uma geleia, certo? Mas não, os ultraprocessados, isso ainda vai num lugar mais complexo, porque além desses aditivos que vão ser nocivos para a gente, corante, conservante e aromatizante e várias outras coisas, eles vão ter essa inapropriação nutricional. Então, eles vão ser muito calóricos, por ser muito gordurosos ou muito açucarados e pouco nutritivos. Então, eu acho que essa é a regra número 1, tentar comer bastante comida de verdade, que essa seja a base da sua alimentação e, conforme as coisas começam a ficar mais complexas, evitar. Pôr atenção nesse consumo dos ultraprocessados. E não é tão difícil assim, né? Você, sei lá, comer sua tapioca, comer sua mandioca, ralar, comer um pão que seja de qualidade de manhã, porque pelo nosso hábito cultural é isso que a gente come, mas também comer um cuscuz enfim, fruta, etc. E as outras refeições, você comer comida de verdade, né? Almoço, jantar, arroz, feijão, pode ter carne, ovo, legumes. Acho que essa é a primeira coisa, comida de verdade. E aí fica muito evidente, cientificamente, o quanto uma alimentação abundante em vegetais ela é mais benéfica para a gente. O mais abundante possível em vegetais. Então, vegetais é legumes, verduras, mas também os cereais, né? Arroz, feijão, né? Os cereais todos da família dos cereais e as leguminosas, né? Os feijões, isso tudo tá lá no reino vegetal. Então, essa é a base da nossa alimentação. Poderia ser, né? Deveria ser a base da nossa alimentação. E também os alimentos mais integrais, se a gente puder, né? Então, quando a gente usa os refinados, principalmente a gente está falando aqui dos cereais ou dessas fontes de carboidratos, a gente sempre tem essas opções, o açúcar mais refinado ou um açúcar que vai ficando mais integral, né? Perto lá do mascavo, do melado, ou pode ser o demerara. A gente tem a farinha de trigo branca ou arroz branco e tem as opções integrais. Então, se a gente mais velho não teve essa educação do paladar, acho que a abertura, a flexibilidade que a gente falou antes, para experimentar, né, já que existe essa preocupação com o envelhecimento, esse interesse pela alimentação, essa abertura de experimentar, e uma vez na semana que você adicione, já é mais interessante do que não adicionar nenhuma vez, né, esse integral. E acho que aí a gente vai indo. Mas para quem está construindo o paladar, acho que já ir colocando mais desses integrais. E tem coisas que acho que a gente pode cortar mesmo, né? Fazer a substituição. A do açúcar refinado, para quem pode, simplesmente substitui pelo demerara, impacta quase nada no sabor e faz diferença ali no impacto glicêmico. Se você puder e tiver acesso e substituindo, fazendo outras, tem outras, né? Mas essa é uma possível. E aí eu ainda posso, ao invés do demerara, ir tendo outras escolhas. E posso evitar o açúcar, porque já vai ter um chocolate, vai ter um doce, vai ter uma bananada que eu vou pôr o açúcar adicionado, né? Então, acho que fazendo essas escolhas. Acho que essa é uma primeira camada. Comida de verdade, integrais, evitar os ultraprocessados e cuidando desse refino e ir reduzindo o possível com gentileza, porque acho que é isso, a comida está em outras dimensões também afetivas. Mas acho que aí fazendo escolhas, né? Escolhas bem conscientes, assim. Tem tal coisa que eu gosto muito e que eu não estou muito a fim de abrir mão. De que grupo que é? É uma coisa bem gordurosa? Então, que outras gorduras
eu posso evitar, ou que outras gorduras que sejam mais interessantes metabolicamente eu posso usar. Acho que esse é um lugar interessante, né? Eu tô falando de uma coisa açucarada, então, para quem tá afim, né? Porque tem gente que, às vezes, gente não, tem gente, mas nós mesmos, e tem fases que a gente gostaria que magicamente as coisas se resolvessem, tanto com a nossa cultura, né? Tanto da saúde, como aqui especificamente da alimentação. Eu gostaria que uma questão, um gosto meu, uma preferência minha se resolvesse magicamente, que eu não tivesse que fazer esforço, que eu simplesmente não curtisse tanto chocolate ou açúcar, né? Mas não vai acontecer isso. Então, a gente acha que pode dedicar um pouco do tempo para pensar nisso, né? O que está acontecendo, quando está desorganizado, mas principalmente o momento que entra, quais outras as substituições, fazer essa negociação, sabe? Fazer uma escolha, né? Raquel, então você trouxe algumas informações bem importantes, né? Acho que a primeira, né, que você trouxe, que é essa de priorizar, né, os alimentos mais in natura, que é bem interessante o jeito que você falou, e trazer também mais condimentos para estimular o paladar, e acredito que também a diversidade desses alimentos também seja algo importante, né, para estimular o paladar, da mesma forma que os condimentos. E aí, eu acredito que você já tenha respondido, né, o que seria uma alimentação saudável, né? Eu acho que eu compreendi que essas informações que você trouxe contempla muito, né, o que é essa alimentação saudável, né? E aí, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, em relação a manter a vitalidade, porque às vezes você trouxe, né, tem algumas coisas que eu posso escolher e fazer umas trocas que não sejam tão agressivas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, mas de repente o paladar dela e o hábito alimentar não é uma coisa tão bacana. Vamos supor, é sanduíche e pizza toda noite, por exemplo, né? Então, como manter a vitalidade, né? Quando a pessoa já tem um hábito mais ou menos que não é muito legal dentro disso que você trouxe. Eu quero acrescentar só uma pimenta nessa pergunta, porque a Raquel disse lá no início que o envelhecer é uma fase de mais rigidez também, né? A gente pensando na Magali, a flexibilidade, né? Que ela está lá sem critérios ou tentando achar os critérios. Mas a gente sabe que conforme esses anos passam, a gente vai adquirindo essa coisa do paladar, que tem a ver, né? Como a Raquel já disse, ela tem muitas dimensões, do afetivo ao cultural, etc., tá lá. Mas ela falou, olha, envelhecer, você tem um momento da rigidez. Então, assim, como flexibilizar no momento em que você está enrijecendo? Essa é a pimentinha que eu queria colocar aí na pergunta. Eu acho que eu vou começar por essa, porque eu penso que, assim, na verdade, existe essa possibilidade desse enrijecimento, mas também não existe. Se trata justamente disso. Acho que a gente tem a imagem clara desses dois lugares de uma pessoa mais velhinha, né? Dessa pessoa super aberta, com um riso fácil e que está satisfeita, está presente, esteve presente ou integrou, costurou, não ficou muita coisa solta. Foi vivendo a vida e agora, nesse momento em que ela está idosa, as coisas estão costuradas, tem o remendo, tem a parte feia, e a pessoa está lá inteira e ela tem essa maleabilidade, né? Ela está aberta, certo? Vocês projetam, vocês têm essa imagem, né? A gente tem essas referências dessas pessoas que são idosas e que são flexíveis. Então, isso existe. Eu acho que assim, esse é o ponto. Essa coisa da rigidez é o ponto. Você pode ir para esse lugar se você conseguir estar aberto a isso e entender que é disso que se trata, mas se você não fizer muita coisa e permitir essa secura e essa rigidez acontecerem, é isso que vai acontecer.
que pode acontecer. No geral, a gente tem um pouco das duas coisas, né? Vão ter coisas que a gente vai ficar rígido e vai querer seguir ali, e outras coisas que a gente vai ficar mais aberto, e tudo bem. Então, acho que... não sei se eu respondi, Adri, eu respondi como uma boa libriana, né? Acho que não é um destino estar rígido e não querer mudar nada da alimentação. Mas eu acho que se nós estamos aqui pensando nisso, se a gente está cuidando de uma pessoa mais velha, acho que a gente ainda vai envelhecer. A pessoa que já... Estamos envelhecendo, né? A pessoa que já está mais velha, ela também tem toda a possibilidade de fazer escolhas, porque a escolha é sempre no hoje. Então, eu acho que deixar isso em aberto, fazer essas propostas, porque às vezes a gente também constrói junto essa ideia de que, não, mas sempre fez assim, ela gosta do... mas e se hoje a gente fizer diferente? Acho que os convites precisam seguir acontecendo, mas para nós que ainda estamos no meio do caminho, acho que fica essa grande provocação, né? A gente vai se cristalizar em comer sempre a mesma coisa, ou vamos seguir... E aí, o convite que eu sempre faço no contexto clínico para estilo de vida e alimentação escolhe uma coisa. Tem várias coisas, né? Tem coisa para caramba, porque é isso, né? Tem coisa para caramba para fazer para você estar melhor. Então, escolhe uma. Uma que seja, vou cuidar do horário de dormir. Não estou nem falando de alimentação aqui. Ou da alimentação, eu vou, então, tentar dar uma reduzida, observar e ver o que eu posso fazer com a perspectiva de reduzir o consumo dos ultraprocessados. Então, eu preciso me planejar para fazer isso. Sim. Eu preciso listar lá tudo que eu como. Eu vou precisar ficar observando, ficar com esse desconforto, anotar. Bom, eu como abri lá minha despensa. Então eu costumo comer essas coisas aqui. Quais dessas que eu posso fazer diferente? O que eu posso usar outras coisas? Para transformar qualquer coisa, a gente precisa pôr um pouco de energia naquilo ali, né? Então, acho que esse é o ponto. A gente que está fingindo que essa pessoa velhinha, rígida lá na frente, não vai... Não é a gente, né? A gente pode fazer isso agora, né? Com esse lugar da alimentação, esses convites. Então, acho que é isso. E aí, o que a Sil trouxe, né, do sanduíche e da pizza, então, acho que assim, primeiro tem que passar por um desejo. A gente, a velha história da gente tentar fazer pelo outro, não existe isso, né? Então, acho que a pessoa tem que estar interessada nisso. E aí, acho que a coisa preciosa vai ser o que a gente vai fazer agora. Vamos pôr uma coisa em foco agora, porque não existe você sair de um lugar e ir para um lugar completamente diferente, oposto, e isso se sustentar ao longo do tempo. Isso é muito improvável. Pode ter pessoas que funcionem assim, com coisas radicais, dietas radicais, mudanças radicais, mas isso é muito pouco sustentável. Na prática, a gente vê, inclusive, no contexto de pesquisa mesmo, que essas mudanças radicais, ou quando exclui radicalmente um grupo alimentar, isso funciona por um curto período, mas é difícil isso funcionar a longo prazo. Então, a gente às vezes se vê nesse lugar um pouco sufocada por muitas coisas que a gente gostaria de corrigir. Quando a gente não está bem de saúde, lembrando que saúde é tudo, né? A gente não está bem, aquela fase que não está bem. Aí você se vê sufocada num monte de culpa e de um monte de coisas que você acha, precisava dormir mais cedo, precisava não sei o quê, não tô comendo nada, tô comendo nada. Assim, acho que precisa escolher uma coisa para cuidar, porque é muito difícil e improvável cuidar de forma sustentável de mais de uma coisa por vez. E aí eu acho que assim, honestamente, a pessoa que está no sanduíche e pizza toda noite tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Tem o caminho de as outras refeições todas serem interessantes, bacanas, abundantes em vegetais, comida de verdade, frutas, verduras, água. E tem uma outra coisa que eu quero trazer depois
de comportamento, né, alimentar, que não é só essa coisa do que come, mas como come. Então, acho que pode ter várias outras refeições que estão bacanas e fica com esse sanduíche e pizza toda noite, e isso é um cenário. Então, vamos firmar isso? Vamos firmar que eu vou só comer comida de verdade e não vou me preocupar com a noite o que acontece? E aí, talvez, já que é mais gorduroso, talvez, estou imaginando, porque essa é a próxima provocação. Já que seja mais gorduroso esse sanduíche, essa pizza, então vou maneirar na gordura e ter abundância de vegetais e comer predominantemente comida de verdade nas outras 2 refeições. Isso pode ser um cenário possível, certo? Vou pôr toda a minha energia em fazer isso. E aí, depois, a partir disso, eu vejo o próximo passo quando eu chegar lá. Não preciso ficar com o ideal da perfeição, porque aí, putz, aí eu vou estar muito distante nisso e vai ser meio cruel. Aí o próximo, outra possibilidade de pensar é esse sanduíche e essa pizza podem ser mais interessantes. Eu converso muito sobre isso, obviamente, com as interagentes, né? Então, assim, será que eu posso mandar ver nos legumes antes de ter... Eu tô no pique do delivery 4 vezes na semana, esse é o pique que eu tô no delivery à noite? Tá bom, então pega lá a legumada lá que você fez, come sua porção de legumes, já pediu, já garantiu que vai chegar, já pediu, já tá tranquila que a pizza vai chegar, então vai com calma lá, esquenta os legumes que você fez, a legumada, come uma saladinha agora que tá calor, certo? Come uma fruta. Então, eu acho que tem, da mesma forma que a gente falou das várias camadas lá da alimentação, até eu chegar naquela nutrição da essência, com alimentos que, né, são super alimentos, tudo bem, tem isso, mas tem várias coisas antes. Aqui eu acho que também é isso. Aí esse sanduíche, essa pizza, ainda pode ser um sanduíche que você faz em casa, com um pão incrível, e que no outro dia não é pão, é uma tapioca, no outro dia é uma panqueca, não sei o que lá. Sei lá. Ah, Raquel, mas você está forçando a barra, a pessoa está pedindo no delivery. Tá bom, mas tem essas outras possibilidades que a gente falou. Cuida das outras refeições, cuida de comer um legumes, uma fruta. E aí acho que tem muita coisa para entender porque que esse delivery acontece. Não tem tempo. E aí entra todas essas outras camadas. O que é que a comida vai suprir, né? Enfim. E de repente também, né, tem a possibilidade da pessoa pedir uma pizza menos pesadona. Tem Sim. vários sabores que são mais quentes, tem de abobrinha, tem de brócolis, eu adoro, né? Sim. Eu só fico duvidando um pouco que se a pessoa que está no ritmo da pizza ali, né, é a abobrinha e o brócolis que ela vai pedir a pizza. Mas é que às vezes tem cenários. Tem cenários, sabe? Eu acho que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa se abrir, porque, por exemplo, eu como muito pouca carne. Eu fui vegetariana há muito tempo, e aí voltei a comer carne faz algum tempo, mas eu não como frango ou vaca ainda. Eu não consigo pôr na boca e comer. E aí, então, como mais peixe e algumas coisas de porco. Então, assim, quando eu peço pizza, é uma oportunidade. Eu peço pizza de atum. É uma oportunidade de eu comer e eu, tipo, para mim eu me sinto bem comendo uma pizza de atum. É uma pizza, mas eu sinto que eu tô dando para o meu corpo algo que hoje eu acho que é importante. Hoje, a Raquel de hoje acha que é importante comer esse atum, certo? Ah, é o atum da melhor qualidade, é não sei o quê. Tem várias formas de olhar. Eu posso olhar isso por várias formas, né? Então eu fico feliz quando eu peço a minha pizza de atum, porque hoje eu acho que essa proteína animal é importante para mim e eu tô comendo ela, né? Então acho que dá para entender essa pizza e esse sanduíche de várias formas. A questão é esse cenário que a gente projeta dessa pessoa que está totalmente desorganizada ali na alimentação, talvez ela não esteja pensando nisso aqui que a gente está pensando, né? Então, sim, também aí a conversa fica uma conversa que não faz muito sentido, né? Ô, Raquel, você falou um pouco dessa questão do hábito e do comportamento. E eu acho que até porque da conversa que a gente vem tendo sobre vitalidade, me parece que a vitalidade, ela está muito atrelada a essa questão do hábito do comportamento, né? Ela precisa de um cultivo
E aí, cultivar a vitalidade vem com essa questão do hábito do comportamento. Mais do que qualquer coisa, a alimentação, a gente sabe que tem um fator cultural, social, muito fortíssimo, né? Eu, como antropóloga, sempre, quando falava de cultura, os exemplos que eu mais gostava de trabalhar eram os de alimentação, porque são os que mais chocam e os que mais dão frio na barriga, né? Dessas diferenças culturais. Então, como é que essa questão do hábito e do comportamento e desse processo de envelhecer e a vitalidade, a gente pode pensar aí para a alimentação já puxando para o nosso final? Tá. Hábitos. É isso? Porque você falou da cultura, eu estava aqui pensando, você disse chocam, né, e trazem frio na barriga, mas tem o outro lado, tem a coisa incrível de você conhecer a cultura do lugar que você vai, conhecendo a alimentação e o quanto que a gente perde a nossa cultura quando vai deixando essa alimentação, né, quando você entra e vê as mesmas marcas, os mesmos produtos aqui e, sei lá, do outro lado do mundo, né? Então, eu fiquei com isso e acabei perdendo um pouco da sua pergunta. Eu acho que é hábito e comportamento, né? Que é aquilo que ajuda na vitalidade. Então, acho que, assim, para ficar claro, eu acho que já ficou, mas aqui no Brasil, a comida de verdade, essa que a gente vai na feira e compra, e eu reconheço o que é uma abóbora, um feijão, uma carne, um leite, uma fruta, os alimentos in natura, ela ainda é mais barata do que os ultraprocessados, de uma forma geral. Sempre vai ter o miojo, ou, enfim, né? Sempre vai ter o macarrão instantâneo. Mas, de uma forma geral, essa comida de verdade ela é mais barata. E isso é bom. Né? A gente tem uma cultura alimentar forte no Brasil. E acho que cultivar isso é bom. E cuidar para quando a gente fica inventando muita história, às vezes a gente está se distanciando de algo que é muito melhor. Então, nunca vai ser melhor comer uma barra de sei lá quê do que, sei lá, arroz e feijão, sabe? Então, acho que tem um pouco... Quer dizer, existem essas camadas de uma pessoa ali que tem um estilo de vida que ela precisa muito bater uma meta de proteína, mas isso é algo tão específico. Isso não é a maior parte de nós, né? Uma pessoa que vai na academia 3 vezes na semana, faz 40 minutos e trabalha 8 horas por dia, essa pessoa não é uma atleta. Ainda que ela vá na academia 4 vezes na semana, ela não é atleta, ela não precisa ficar se preocupando com proteína. A maior parte das pessoas normais aqui, tá? E a maior parte de nós não tá nesse lugar. Você não precisa comer um pré-treino ou um pós-treino para ir fazer exercício. Você pode comer comida antes e depois, conforme o que te fizer bem, e pode ter uma orientação nutricional de uma profissional, nutricionista, ou de outras, né, de outras abordagens do que é melhor antes, do que é melhor depois, pensando nos seus objetivos. Mas, enfim, acho que é isso. Comida de verdade, né? Acho que o guia alimentar, ele é muito incrível, porque no fim dele, ele fala de vários obstáculos para a alimentação, e entra um pouco nesse lugar dos hábitos também. Tem a coisa financeira, né? Então ainda é mais barato, e aí talvez você possa se planejar, cozinhar, congelar, pensar nessa alimentação, levar comida, e você talvez vai poupar mais dinheiro do que se você usar um alimento ultraprocessado. Então acho que tem todo esse lugar, mas vai precisar de um pouco mais de planejamento, né? De fazer essa compra, de se organizar para cozinhar e tudo mais. Então, se você quer cuidar de alguma coisa, você precisa dedicar tempo para essa coisa. Seja seu trabalho, uma relação pessoal ou da alimentação. Você precisa dedicar um pouquinho de tempo para olhar para isso e para pensar o que você vai fazer. Então, acho que o guia é muito bonito. Ele fala, saber cozinhar. Muitas pessoas falam que esse pode ser um obstáculo, mas vai melhorar com a prática, vai melhorar se você se conectar com as pessoas, se você pedir ajuda, se você comer junto. Então, são todas coisas que fazem parte do cenário, de aspectos negativos do cenário que a gente vive hoje. As pessoas comendo sozinhas, as pessoas vivendo sozinhas e não compartilhando as refeições, né? Eu sempre gosto dessa lembrança, de fazer essa lembrança de que
comer junto e compartilhar o alimento provavelmente é uma das causas da nossa humanidade, né? Enquanto a gente ali ainda estava pouco humano e mais animal, essa necessidade e essa vantagem de estar junto, estar em grupo para se proteger e para comer, provavelmente isso foi decisivo no nosso desenvolvimento. Então, comer junto é muito importante. E aí, cuidar disso junto, não ter uma pessoa sobrecarregada cuidando disso sozinha, né? Ou cada um por si. E aí, claro que tem o lugar do Estado nisso, né? E para a gente não ficar carregando individualmente um monte de responsabilidades. Mas, para falar dos hábitos e fazer esse fechamento, acho que tem outras coisas importantes aqui para esse lugar da vitalidade, além do que a gente já falou, que é assim, né? Então, essa alimentação que vai nutrir a vitalidade, ela é baseada em comida de verdade, ela é abundante em vegetais, e ela também acontece num estilo de vida harmônico, né? A alimentação não vai fazer mágica sozinha, como a gente falou lá no começo, mas esse estilo de vida harmônico, de uma forma geral, ele também, pelo olhar do Ayurveda e da medicina chinesa, ele também segue o dia e a noite ali, certo? Então, a gente dorme à noite, né? A gente se alimenta e vive e se movimenta de dia. Então, esse lugar dos horários, de evitar comer conforme vai anoitecendo, quero dizer, não fazer seu jantar 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, a não ser que você vá ficar acordado à noite. Aí é uma exceção. Mas para a maioria das pessoas que vai lá e dorme, né, à noite, então cuidar desse horário, comer com regularidade é muito importante também. Então, a principal refeição ser o almoço, e um almoço na hora de almoço, que é entre 11h30 e 13h30, 14 horas, porque é a hora que a gente tem, no olhar das medicinas tradicionais, mais chance de digerir bem aquele alimento e não formar resíduo, que vai virar inflamação, né? Fazendo aqui um diálogo com nossa ciência biomédica. Então, para aproveitar bem, se nutrir bem e não gerar resíduo, fazer a principal refeição na hora do almoço, evitar beliscar, a não ser que você sinta fome. Então, comer com fome, comer em horários regulares, parecidos, e evitar comer conforme vai anoitecendo. Não quer dizer não jantar, quer dizer não comer conforme a noite adentra e vai ficando mais noite 9, 10, 11. Então, às vezes, esse é o hábito que a pessoa vai cuidar. Uhum. E ela talvez vai ter que mexer talvez esse seja o último hábito que ela vai cuidar. E às vezes esse hábito é a causa de questões importantes do metabolismo e das queixas dela. Fazer um jantar muito tarde, que é a principal refeição. E aí, como que você mexe nisso? Porque você está mexendo numa estrutura muito grande. Chega em casa, compartilha a refeição com um monte de gente, é a comida fresca e etc. Então, acho que esse olhar da individualização que contempla uma gentileza e entender o que acontece ali é muito importante. Então, acho que a gente precisa se manter essas perguntas. Eu estou com uma interagente em mente, que eu atendi recentemente e que a história era essa. E a gente ficou com essa pergunta. E se o jantar for um pouco mais cedo e um pouco menos farto? O que acontece? Então, às vezes, a gente está sustentando várias coisas numa história, né? Sustentando várias coisas no doce, mas e se não tiver tanto doce, o que aparece? Aparece uma ansiedade, aparece uma falta de vontade, uma falta de colocar minha voz ou meu trabalho. Então, no fundo, a gente fala aqui de várias coisas que podem ser simples de serem modificadas, mas a gente sempre tem que manter essa perspectiva de que a gente pode estar mexendo em pilares importantes. E aí eu acho que a recomendação vai fazendo tudo o que você pode para deixar melhor, conforme nessas várias coisas que a gente fez. E aquela coisa que parece ali ser bem difícil, você olha para ela quando você sentir que você pode. Não deixa de olhar, não ignora,
mas vai se fortalecendo, vai cuidando das outras coisas que você pode, vai comendo bastante frutas, verduras e legumes, vai evitando e vai deixando aquela coisa ali e fica com a pergunta. Puxa, por que tanto chocolate? Eu posso me fazer essa pergunta. Aonde ele entra? O que ele amortece? O que ele estimula? O que ele... né? Então, acho que essa é a cereja do bolo. Raquel, querida, muito obrigada. Eu gostei muito desse nosso bate-papo aqui. Eu acho que essa questão de hábito é muito importante, né? Ela vem somando aí com as questões que a gente já vem discutindo sobre vitalidade. Então, acho que foi muito bacana a gente encerrar, né, pensando nessa coisa do hábito, do que a gente pode fazer, do que a gente pode mudar. E, em tese, quando a gente vai ficando mais velho, a gente deveria ter mais tempo livre também, né? E aí, em tese, porque a gente sabe como é que é essa questão no Brasil. E aí, esse tempo livre poderia ser, né, um estímulo para a mudança dos hábitos também, que às vezes você não tem quando é mais jovem, mas quando você está numa idade mais avançada, que você conseguiu aposentar ou tem mais tempo livre, isso pode se tornar um estímulo, né? Então, eu gostei muito dessa sua fala final. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Né? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse nosso bate-papo aqui com a Raquel, né? Que nós descobrimos, então, que mais ou menos dá para comer igual a Magali, mas não tão igual a Magali, e ter a vitalidade do Caetano. Eu não sei, Raquel, você quer dizer um tchau, um adeus, se despedir aqui, depois eu passo para a Silvia. Um beijo a todos. Prefiro dizer até breve, e foi muito, muito bom estar aqui com vocês, queridas. Obrigada. Obrigada, Raquel. Foi muito gostoso mesmo o nosso bate-papo hoje. E, assim, né, dá para a gente envelhecer como Caetano, comendo como Magali, se for na hora do almoço. Quero fechar assim hoje o nosso bate-papo. E se forem bem pouquinhos ultraprocessados. Bem pouquinhos. A Magali, ela gosta muito de frutas, né? Ela devora frutas. Ela não é muito ultraprocessada. A questão dela são as frutas. Então, agradecer também a presença de todos, da Raquel, queria agradecer ao consórcio pelo apoio. Ao Anderson, né, que é o nosso diretor aqui. Muito obrigada, Anderson. E também, lembrando, gente, quem ainda não curtiu, curta, quem ainda não está seguindo o nosso canal, sigam. Aciona o sininho, porque daí quando tiver nossas lembranças de que vão ter novos episódios, vocês podem acompanhar sem ter nenhum tipo de perda do nosso conteúdo, né? Se vocês quiserem também, nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso site, no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube. Certo? Obrigada, Adri. Obrigada, Cia. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.